Conselho Municipal Antidrogas realiza palestra em celebração ao Dia Internacional de Prevenção às Drogas. Projeto Musicalização na Primeira Infância promove o desenvolvimento rítmico e melódico em Cubatão. Parlamentar solicita estruturação na Secretaria de Esportes e Parques Públicos adaptados às crianças especiais. No Entendendo Direito de hoje, você vai conhecer os direitos dos idosos. Quarta-feira, 26 de junho, o nosso Últimas Notícias já começou. Boa noite. Confira o resumo da 21ª sessão ordinária realizada ontem no Legislativo Cubatense. Havendo número legal, em nome de Deus, a lei declara aberto o trabalho da presente sessão. Um projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal estava na ordem do dia da 21ª sessão ordinária de 2024. Esta sessão destinou-se exclusivamente para a apreciação do PL, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2025. No início da sessão, o vereador Sérgio Calçados pediu a obstrução da mesma, segundo ele, em respeito aos aposentados da cidade. Eu, como líder da bancada do PSB, peço para que a interrupção da sessão. Acompanhado dos vereadores Alessandro Oliveira. Peço a substituição da sessão até que seja feita a discussão dos aposentados. E Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Na sequência, o vereador Alexandre Mendes, o Topete, pediu a suspensão da sessão para que os parlamentares dialogassem sobre o PL da ordem do dia. E, no retorno, havendo número legal, o presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, deu sequência na sessão e o projeto de lei em pauta foi aprovado em primeira e segunda discussão. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotado, a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Hoje é o Dia Internacional de Prevenção às Drogas. Em alusão à data, o Conselho Municipal Antidrogas realizou palestras visando conscientizar sobre o tema. Hoje, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Prevenção às Drogas. E para este dia, o Conselho Municipal Antidrogas realizou palestras com este tema tão importante para a sociedade. Daniela Cristina Machado é presidente do COMAD e fala que as palestras são importantes para criar agentes multiplicadores. O COMAD escolheu essa data, dia 26 de junho, justamente porque é o Dia Internacional do Combate Antidrogas, né? E essas palestras são justamente para a gente falar de um tema que é tão vivenciado no nosso dia a dia, mas que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, vergonha de falar por medo do que a dependência química causa. Então, hoje nós estamos sendo agentes multiplicadores dessas situações. Temos 2 palestrantes que têm muita vivência nessa área da dependência química, né? Tanto como tratador, como também pessoas que passaram pela dependência, para ajudar a desmistificar algumas situações, né? Dizer que isso é uma coisa que infelizmente está muito atual na nossa realidade e como ajudar essas pessoas a superar essa situação da dependência química. Um dos palestrantes foi o assistente social Gilson Inácio e o tema de sua palestra foi Drogas, é possível vencer. Este tema é bem pertinente, já que Gilson viveu de perto todo o mal que a droga causa na vida de um usuário. Ele fala que hoje os jovens estão procurando as drogas muito cedo e, na sua opinião, as mídias sociais têm grande responsabilidade. Geralmente, quando eu sou convidado para uma palestra, eu tenho certeza quase que absoluta que não é só pelo meu profissionalismo, sou convidado pela minha história, né? Que eu tenho uma história de superação, uma história de vida muito forte, né? Sou um dependente químico em recuperação, 15 anos e 23 dias sem fazer uso de nenhuma substância, né? E trabalho na área há mais de 11 anos, quase 12 anos trabalhando na área, né? Tem um levantamento da UNODOC, que é um órgão das Nações Unidas, que os adolescentes estão experimentando drogas lícitas e ilícitas muito mais cedo do que experimentavam as décadas anteriores, né? E tudo isso tem a ver com as mídias sociais. Muita divulgação e bastante assédio, né?
com a questão dessa propaganda, desse marketing, o vape, por exemplo, o vape já com desenhos infantis, né, incentivando as crianças a fazerem uso de cigarros eletrônicos, enfim. Dependência química e drogas foi a palestra ministrada por Marcelo Lourenço. Ele fala que a dependência química é considerada uma doença e aconselha que as pessoas não arrisquem experimentar as drogas, porque muitos não conseguem sair deste vício. A dependência química ela é considerada como uma doença. Alguns podem entrar e conseguem sair, outros não. Então, o recado que eu deixo sempre para a juventude, para as pessoas, é que não arrisque. Porque você não sabe se você pode ser portador dessa doença ou não. Então, a juventude hoje está num nível muito alto de consumo de substâncias, né? E depois, para sair, é muito complicado. Então, é melhor saber curtir a vida careta. O vereador Alessandro Oliveira fala que este dia é muito importante e que devem haver mais discussões sobre este assunto. Fala também que esta data é especial, porque hoje o CADEC faz 23 anos de prestação de serviços voltados aos dependentes químicos. Hoje, dia 26 de junho, um dia muito importante. Para mim, é em dobro, né? Hoje é o dia de prevenção, né? O Dia Internacional de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas. Então, todos os anos, não só no país, mas no mundo, e em especial a cidade também tem uma data, faz parte do calendário da cidade, esse dia de prevenção. Esperávamos mais, né? A saúde podia estar nesse momento discutindo essa política de drogas, mas infelizmente muita coisa fica a desejar. Mas vamos seguir em frente, tem um evento hoje aqui organizado pelo Conselho Municipal de Drogas, Comad. Importante a presença de todos, os palestrantes que vieram falar da sua experiência. E além disso, hoje, para mim, é uma data especial por conta do aniversário, né, da OSC CADEC, né, 23 anos. 23 anos que vem desenvolvendo um trabalho de acolhimento, né, de famílias, de dependentes químicos, fazendo a manutenção do tratamento desses dependentes. O CADEC teve a oportunidade de ajudar milhares de famílias. Eu lembro que na época que estava presente, tinha mais de 6 mil famílias que tinham passado por lá. Esse dado hoje, infelizmente, cresceu, mas felizmente por ter uma estrutura que acolhe essas pessoas, que direciona. E se você tem uma base boa formada em casa, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Não que não vai ter problema, tá? Vai ter problema sim. Porque a maior dificuldade dos pais hoje é entender os seus próprios filhos. Você que é profissional, o dado é interessante para você entender melhor o teu público que você acolhe. E começou a ser pago hoje a 4ª parcela do Pé de Meia, programa do governo federal que beneficia estudantes da rede pública matriculados no ensino médio. O programa é chamado de Poupança do Ensino Médio. Os estudantes contemplados começam a receber os R$200 até o próximo dia 1º de julho, de acordo com a data de nascimento do estudante. O valor é depositado automaticamente na conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Com o Pé de Meia, o MEC pretende democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social de jovens no ensino médio, além de promover mais igualdade social pela educação. Para participar do programa Pé de Meia, é necessário estar matriculado no ensino médio da rede pública, a família do estudante pertencer ao CAD único e ter inscrição de CPF, idade entre 14 a 24 anos, no mínimo 80% da frequência escolar, conclusão em ano letivo com aprovação e participação de exames obrigatórios. Em caso de dúvidas, o estudante pode acessar os canais digitais do MEC na internet. Alunos da Rede Municipal de Cubatão têm a oportunidade da vivência musical dentro da sala de aula. O projeto Musicalização na Primeira Infância promove o desenvolvimento rítmico e melódico, além de estimular a escuta ativa e o canto. A musicalização na primeira infância envolve introduzir e desenvolver a música na vida de crianças de 0 a 6 anos. Essa prática visa estimular habilidades cognitivas, emocionais, sociais e motoras, usando a música como ferramenta lúdica e educativa. Acompanhamos um dia de aula na UME Maria Rosa, na Vila Natal, em Cubatão. A Deísa Monteiro, primeira-dama da cidade, veio conferir de perto e saiu com o desejo de expandir esse projeto para mais unidades educacionais de Cubatão. Momentos de muitas emoções aqui com as nossas crianças, né? E que projeto maravilhoso. Eu ouvia falar, mas eu resolvi hoje vir aqui
para assistir de perto como funciona esse projeto, e as professoras aqui estão de parabéns. As crianças super interativas, né? E o que eu penso é que realmente memórias afetivas certamente elas serão criadas e, bom, como foi dito aqui, creio que são os futuros alunos ali do nosso conservatório. Então, realmente é emocionante. Eu fiquei apaixonada e, olha, vou sugerir que esse projeto se expanda, porque eu vejo a importância, a música é muito importante. E é interessante porque, além da música, além de ensinar ali os instrumentos, é possível também fazer educar as crianças com relação a esperar, com relação a compartilhar. E isso é muito importante na formação, né, das nossas crianças. Aí é apaixonante. A secretária de Educação, Lidiane Goulart, acompanhou de perto a visita e destacou que esse projeto é extremamente enriquecedor para as crianças. É um projeto maravilhoso, enriquecedor. As nossas crianças amam, porque é uma aula que prende mesmo, né? Além de acalmar, apresentar os instrumentos, trabalhar a coordenação motora, eles se envolvem, se engajam. É um projeto enriquecedor. Acho que essa é a palavra. Já a diretora da unidade, Raquel, destaca a importância da musicalização na primeira infância. A musicalização na educação infantil, principalmente na primeira infância, é de extrema importância para o desenvolvimento dessas crianças, né? E aqui elas fazem com muito prazer, com muita alegria, muito amor e carinho, e isso que vale a pena. E as crianças amam, né? E além do desenvolvimento em relação à autoestima, o estímulo das crianças, o envolvimento, fora as coisas que são mais pertinentes à musicalização. Por isso que a gente é muito alegre, muito feliz aqui por esse projeto. Eu estou aqui com a Valéria, uma das professoras. Eu vou dar a estrelinha na mão dela, porque a gente vai fazer o seguinte, eu passo a estrelinha e vocês falam. Vamos usar esse ambiente educacional para a gente fazer. Fala para nós, qual que é a emoção de estar neste projeto que dentro de uma instituição educacional levando música? A gente tenta trazer o encantamento, né, trabalhando a psicometricidade, trabalhando afeto, várias coisas, né? Trabalhando, na verdade, o desenvolvimento integral da criança, né? Esse é nosso intuito. E agora vamos falar com a Tami. Passa para a professora Tami, a estrelinha. Professora Tami, conta para nós a emoção. Eu vi que você estava ali empolgada no piano. Cada aula é diferente? Cada aula se sente uma magia diferente? Com certeza. Eles encantam a gente também. A proposta da aula é encantar, né? Cantar e encantar. Trazer a música de maneira afetiva. Enfim, que eles possam conhecer os instrumentos, ter essa musicalização, né? Enfim, e desenvolver de fato. E a gente tem essa troca muito rica com eles. O projeto foi idealizado pela Sônia Onuki. Tem 14 anos já que a gente atua na rede com a educação infantil, com as turminhas de 2 e 3 anos de idade. E é muito rico. Cada aula é uma troca muito boa com eles. Uma delícia. Somos suspeitas. Somos suspeitas. E que mais projetos como esse sejam fomentados, nasça todos os dias, que nós sabemos que a cidade de Cubatão é um celeiro de artistas. E hoje nós conseguimos ver aqui vários artistas em desenvolvimento. Cubatão é conhecido como celeiro de artistas. E você viu aí? Artistas sendo formados. O vereador Sérgio Calçados, na 20ª sessão ordinária, pediu a estruturação da Secretaria de Esporte e a adaptação de espaços públicos de diversão para crianças especiais. O vereador Sérgio Calçados apresentou requerimentos da 20ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, realizada na última terça-feira, dia 18, e um deles, o parlamentar pede a estruturação da Secretaria Municipal de Esportes. A gente entendeu, acho que a Secretaria Municipal de Esporte hoje, ela não tem dentro do seu quadro, do seu organograma de trabalho, não existe a pessoa do professor. Todos os professores da Secretaria Municipal de Esporte são cedidos pela Secretaria de Educação. A nossa solicitação, através desse requerimento, é criar, dentro de uma nomenclatura, a pessoa do professor de esportes de verdade, onde essa secretaria ela possa ter à disposição de profissionais e, quando houver
questões como o que ocorrem hoje, professores que se aposentam automaticamente, que você possa, através do concurso público, haver uma nova contratação. E dentro dessa dinâmica é você poder trazer um entusiasmo para que novas crianças possam ter à disposição também de se tornarem futuros professores. Professores esses da natação, professores esses no sentido do futebol de salão, do voleibol, do basquetebol e do atletismo. Cidade essa que é símbolo de atletas, uma cidade que configura entre um berço dos atletas do Brasil. Outro requerimento do vereador é que se faça um estudo para a inclusão de crianças com necessidades especiais no seio da sociedade. Essa questão das crianças com necessidades especiais seria simplesmente para que os nossos arquitetos, os nossos projetistas pudessem, dentro da máquina da reestruturação administrativa, que nós pudéssemos ter projetos onde essas crianças possam ser também atendidas pelas suas necessidades. Brinquedos de uma forma mais lúdica, onde as crianças possam ter dentro de um parque os brinquedos que possam contemplá-las com a diversão, com o entretenimento, até porque esse direito está dentro da nossa Constituição, que é o direito à liberdade, o direito à expressão, e todos nós somos únicos. Mais uma vez, empatia, eu me colocar no lugar do meu semelhante. As comemorações de São João na cidade não acontecem apenas no Festão Cubatão. Isso porque algumas unidades de saúde também estão realizando festas juninas. Neste final de mês, as unidades de saúde de Cubatão fazem arraiais em algumas unidades. Amanhã, quinta-feira, será na unidade do Jardim Casqueiro, que traz palestras sobre doação de sangue, bronquite e alimentação saudável. Na sexta-feira, a partir da 1 da tarde, o CAPS, a unidade de saúde da Área 5 e do Jardim São Francisco realizarão um grande festejo junino com brincadeiras e comida típica. Chuva ou sol? Como será que fica o tempo amanhã na nossa região? Vamos descobrir juntos na previsão do tempo. A quinta-feira amanhece com sol entre nuvens e o período da tarde será nublado com previsão de chuva. Os termômetros diminuem com as temperaturas variando entre 18 e 22 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 84%. E agora vamos falar de esporte. Na Série B, o Santos joga mal e não sai do empate contra o Mirassol no interior paulista. Pela 12ª rodada da Série B, o Santos visitou o Mirassol e não conseguiu, mais uma vez, convencer. Apático e sem criatividade, a equipe santista não saiu do empate e deve esse resultado a Gabriel Brazão. O arqueiro santista fez boas defesas que garantiram um ponto na briga pelo G4 da competição. O empate sem gols fez o Santos chegar aos 19 pontos e, ainda assim, subir uma posição, chegando ao 5º lugar. A equipe retornou hoje a Santos e amanhã, às 10 horas da manhã, o time volta a treinar, visando o confronto contra a Chapecoense. A seguir, você sabe quais são os direitos dos idosos? No Entendendo o Direito de hoje, você vai conhecer e entender os direitos garantidos à terceira idade. Últimas notícias, volta em um instante. Olá, voltamos e hoje é o dia de nós falarmos sobre o assunto jurídico sem juridiquês. Já está aqui nos nossos estúdios o nosso amigo Dr. Guilherme Craveiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Jones. É um prazer estar aqui novamente, falar um pouquinho sobre esse mundo jurídico, tentando tirar o juridiquês para que as pessoas possam entender da melhor forma. E hoje nós vamos abordar um assunto ao qual está sendo muito falado também. Todos os assuntos que nós trazemos aqui são assuntos ao qual a gente faz uma pesquisa para que a gente não venha errar e para você se manter informado. Nós vamos falar sobre o direito do idoso. E aí, tem muita coisa, doutor? Sim, muita coisa. Principalmente aqui, a gente está até conversando nos bastidores, principalmente aqui na nossa região, na Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão. É uma cidade onde, pela qualidade de vida ser um pouco melhor, muitas pessoas acabam se aposentando e acabam vindo residir aqui, né? Então, temos diversas políticas públicas, diversos benefícios para idosos morarem aqui na nossa região.
Doutor, vamos começar com uma pergunta. Quais são os principais direitos à saúde garantidos pelo Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso é uma lei feita em 2003 pelo governo Lula, onde trouxe determinadas garantias, determinados direitos e alguns deveres também para os idosos. Então, voltado exclusivamente para a saúde, o Estatuto ele traz direito a algumas preferências, sejam elas em filas, seja elas a acesso, seja elas a acompanhamento. Então, por exemplo, se um idoso ele não tem a condição de se deslocar até uma unidade básica de saúde, até algum tipo de atendimento do SUS, o município no qual ele vive, obrigatoriamente tem que disponibilizar, seja uma ambulância, seja um médico profissional, seja um fisioterapeuta, a se localizar até a residência dele para fazer o tipo de atendimento que é necessário. Então, o Estatuto do Idoso ele vem para trazer alguns tipos de direitos, alguns tipos de benesses que as pessoas de maior idade necessitam para poder sobreviver. É aquilo que a nossa Constituição diz, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. E o que a gente pode fazer no caso de negligência médica para um idoso? Eu sei que negligência médica não pode acontecer com ninguém, né? Mas nesse caso com o idoso. É muito delicado, né, Jones? A gente tem, como você falou, nosso Código Penal ele já prevê essa conduta, né? Ele traz já punições específicas para esse tipo de negligência médica, para esse tipo de crimes cometidos. Mas se tratando de idosos, Jones, acontece que é como se fosse uma majoração desse crime. Se você... Se um médico, né, um crime de realização específica de um profissional médico acontece contra uma pessoa normal, vamos dizer assim, não normal, né, porque a gente acaba rotulando, mas se acontece com uma pessoa de idade média que não possua nenhuma deficiência, já é considerado um crime. Só que o Estatuto do Idoso, ele trouxe, salvo engano no artigo 102, um aumentativo, porque se trata de uma pessoa, em via de regra, incapaz, uma pessoa que não tenha, talvez, a mesma condição de se assegurar, de ter acesso a determinados direitos que uma pessoa de idade comum. Então, sim, o crime de negligência médica para com idosos, ele tem um aumentativo de pena, ele tem uma qualificação um pouco mais específica por se tratar de pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de se promover o autossustento, de ter acesso a essas questões. Existe uma sigla BPC, Benefício de Prestação Continuada. Como que funciona e quem tem direito a esse benefício? Estamos falando hoje aqui do Estatuto do Idoso de pessoas idosas, mas o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele não é único e exclusivamente para os idosos. Ele também é um direito a pessoas que sejam consideradas incapazes pela lei. O que é isso? Pessoas que não têm condição de promover o seu autossustento. Existem alguns requisitos específicos. O principal deles, Jones, é quando a gente trata de que a renda familiar per capita, por cabeça, ela deve ser de, no máximo, 1/4 do salário mínimo. Ou seja, vamos supor que eu resido com meu avô, minha mãe e minha irmã. Nós somos 4 pessoas. Então, a renda da nossa família, dentro da nossa residência, ela não pode ser superior a um salário mínimo. Por quê? Porque esse é o requisito específico para que o idoso tenha direito, ou uma pessoa com algum tipo de deficiência que não possa promover o seu autossustento, de ir atrás do INSS e promover esse pedido para que receba um salário mínimo para que seja o seu próprio sustento, sustentar você e, dependendo da situação, a sua própria família. Doutor Guilherme, é triste e até meio pesado a gente falar sobre esse assunto, sobre exploração de idosos. As pessoas falam sobre exploração de menores, existe exploração em todos os lugares, que se a gente for olhar mesmo com os olhos mais críticos, você vai ver que há exploração em todos os lugares. Porém, quais são os tipos de proteções legais contra essa proteção, proteção para ele específico dos idosos? Então, Jones, a gente tem algumas previsões legais, onde um exemplo básico é casamento de pessoas com idade acima de 65 anos. Hoje a gente tem na nossa sociedade, infelizmente, uma cultura do aproveitamento, onde pessoas tentam sempre subverter, se apropriar de algo que não é delas. Então, pessoas com idade superior a 65 anos, elas têm que casar no regime exclusivo de separação total de bens,
para que isso não ocorra, para que não ocorra um casamento com uma pessoa idosa, uma pessoa de mais idade, que teoricamente tem uma expectativa de vida menor do que seu companheiro, do que sua companheira, e que ela esteja voltada única somente com interesse financeiro, com interesse social sobre o idoso ou sobre essa pessoa que tem uma expectativa de vida menor. Então, assim, esse é um dos exemplos. Nós temos diversos outros exemplos dentro da nossa legislação, onde os idosos, eles têm alguns tipos de garantias que às vezes até eles mesmos regurgitam, falam, não, mas eu sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu sei, mas às vezes a gente não pode. Isso se assemelha muito à justiça do trabalho, onde os idosos, igualmente os trabalhadores, eles não podem abrir mão dos seus direitos, porque pela justiça, pela legislação, eles são considerados situações hipossuficientes nessa relação, são considerados que não têm o mesmo acesso, então não têm a mesma condição de se apropriar, de saber das ideias. Então, o Estatuto do Idoso ele veio para isso, para preservar os direitos, mesmo que no momento de abertura de mão dos direitos dos idosos. Guilherme, eu por diversas vezes eu tive que interferir em pedir com educação para aquela pessoa que estava usando aquele assento preferencial para ele se levantar, porque tinha 2 ou 3 idosos dentro do metrô ou do ônibus. E a nossa cidade, a nossa Baixada Santista, ela é preparada para receber esses? Ah, com certeza, né, Jones? Principalmente depois da época do pré-sal, né? Principalmente a cidade de Santos, ela ficou bem conhecida por se preparar para receber essas pessoas de mais idade. Onde as pessoas têm uma cultura meio que, por exemplo, você entra num ônibus no município de Santos, todos os assentos são considerados preferenciais. Legal. Que é uma cidade que tem, hoje a gente vê diversos idosos que moram no Canal 1 e Canal 2, pegam um ônibus para ir à padaria. Isso assim, tem pessoas que acham isso um absurdo, eu acho isso legal, porque é a forma que eles têm de, às vezes, já viveram a vida inteira de trabalho, uma vida inteira de coisa, então é o momento deles ali. Então eu acho muito legal a iniciativa dos municípios da nossa região, não os Santos como exemplo, mas São Vicente, Cubatão, Guarujá também tem diversas políticas públicas voltadas para o zelo com os idosos e para preservar os direitos deles. Doutor Guilherme, quais são os serviços gratuitos para os idosos? Assim, que eu sei que tem muita coisa ali gratuito, mas muitos desconhecem a existência desses serviços gratuitos. Sim, a gente tem, como eu disse no começo, relacionado à saúde, temos alguns direitos, nós temos direitos a assentos preferenciais. Juridicamente falando, trazendo para um meio mais judicial, Jones, nós temos um benefício aos idosos chamado de tramitação prioritária. O que é isso? A pessoa que é considerada legalmente idosa, ela tem, até falando como advogada aqui, isso acaba não ocorrendo na prática, mas há uma previsão legal de que as pessoas consideradas idosas, elas têm o benefício da tramitação prioritária. O que é isso? Os seus processos, legalmente, eles devem correr de forma mais rápida. Ou seja, se eu entro com um processo, se uma pessoa de 67 anos entra com um processo, o processo dela, se for do mesmo assunto que o meu, tem que correr de forma mais célere e mais rápida que o meu. Porque isso é um direito constituído pelo Estatuto do Idoso. Nós temos também direito a meias entradas, nós temos direitos à justiça gratuita, que é o quê? Em sua maioria das vezes, as pessoas aposentadas não têm condição de promover o seu próprio sustento. Então, ou tem uma redução muito grande das suas receitas. Então, elas têm direito à justiça gratuita. O que é isso? É você poder ingressar com um tipo de processo sem recolher as custas processuais, sem ficar com medo de condenação de honorário de sucumbência, de pagamento à outra parte. Então, são direitos que o Estatuto do Idoso trouxe para os idosos do nosso país. Bacana a gente saber isso, doutor Guilherme. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo não sabiam disso. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui de novo essa semana. Estamos aqui sempre que precisar. Espero poder retornar na próxima semana para comentar mais algum tipo de assunto. Você viu aí como fica fácil? Falando de direitos sem o tal do juridiquês. Lembrando a você que o nosso Últimas Notícias vai ao ar aqui na TV Câmara todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 18h15 em diante. Esperamos vocês amanhã.